Amém ou não amém? João capítulo 21, 21. João 21, 21. É a segunda parte do inimigo do teu propósito. Enquanto você acha João 21, me dá a sua atenção. A Bíblia vai dizer em Jeremias que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, presta atenção nisso, antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor Deus já nos conhecia. Olha para mim. Deus, quando te fez, Deus te fez único. Deus não errou com a família que você nasceu. Deus não errou a cidade que você nasceu, o bairro, o país. Você precisa entender que você não está nessa terra de passagem, que você não está nessa terra à toa. Tem gente que acredita que o universo conspira contra ela. Tem gente que acredita que tem uma maldição e que não tem como sair dessa maldição porque ela nasceu para sofrer. São crenças. Mas eu preciso te falar que quem luta para colocar isso na sua cabeça é o diabo. Ele trabalha desde que você está no ventre. Você pode ver que Herodes mandou matar os recém-nascidos de Israel. Qualquer criança recém-nascida era para matar, porque chegou no ouvido dele que o rei dos judeus tinha nascido. Que é o mesmo espírito que estava lá em Faraó. Faraó também mandou matar todas as crianças do sexo masculino recém-nascida no Egito. No caso dele, ele estava com medo desses meninos crescerem, e ele já sabia que Israel era mais numeroso do que o Egito. Então ele pensava, se continuar nascendo homem, nascendo homem, nascendo homem, se eles se unirem, eles tomam a gente. Então, por isso que o diabo quer matar a figura masculina, a figura paterna, porque ele sabe que tocou na figura. Não estou dizendo que a feminina não tem importância, pelo amor, porque tudo que você fala agora você tem que ficar corrigindo. Parece que se você elogiar um lado, você está falando mal do outro, né? Está o ó do Borogodó pregar. Misericórdia. Você perde até o raciocínio. Mas é por isso que, por exemplo, a mulher engravida, o cara vira casaco e some. Porque o diabo sabe o que é uma mãe e uma criança sem a imagem paterna, sem a imagem masculina. O estrago social que vai gerar emocional, psicológico para o resto da vida, irmão, vai ter que fazer terapia psicológica. É só Deus para ajudar, por causa de um ser humano que saiu da vida daquela criança, o pai, o homem. Então fica também um recado para os homens: se você foi homem para fazer, tem que ser homem para assumir, viu? Caso contrário, você é um vagabundo. Que isso, pastor Pedro? Aqui a conversa é assim. Quer negócio, light, Nutella? Eu estou lá na rua. Foi bom, não foi? Foi gostoso, não foi? Pois então, agora seja homem. Dá assistência, dá. Pastor, mas não consigo viver junto. É obra do pecado. Porque sexo que não está vivendo junto é obra do pecado, consequência do pecado. Então, minha filha, você também vigia, né? Não está casada? Pensa bem. Porque casado os homens estão indo embora. Então agora o pau comeu, foi para todo lado. Mas Faraó mandou matar todos os meninos recém-nascidos, porque o diabo sabe desde quando você nasce qual é o propósito que está sobre a sua vida. Pastor, eu não entendi. Naquela época tinha acabado de nascer Moisés. No mundo espiritual, por algum motivo o diabo já sabia: esse menino aí, ó, vai me dar trabalho lá na frente.
Esse menino aí, eu estou olhando aqui, eu estou lendo a história dele, da família dele, dos antepassados. Eu estou vendo um movimento espiritual aqui, que eu estou entendendo que tem um negócio nele. Vou matar todos os meninos. Com Jesus foi a mesma coisa. Por que você acha que o diabo está doidinho para te matar? Seu projeto mal começou, já está tendo uma fúria, o inferno inteiro se levantando. Você mal abriu a boca para começar a trabalhar, parece que todo mundo se levantou contra. É porque o diabo já viu lá na frente. O inimigo, irmão, ele é especial. Irmão, pastor, mas ele não é onisciente. Não é. Mas vou te dar um exemplo, você vai entender como é que o maligno trabalha. Ele não tem poder, não tem. Mas ele tem conhecimento pela experiência. Vou te dar um exemplo como é que é. Você conhece uma criança, você vê que o menino é muito atrevido, que o pai não educa, a mãe não educa, que o menino é para frente, fala palavrão, xinga todo mundo. O que você fala? O que você pensa pelo menos? Se alguém não educar esse menino vai dar problema. É assim ou não é? É assim ou não é? Você não precisa ser Deus para saber o futuro de alguém. Basta você ter experiência de vida e fazer uma leitura comportamental. Agora você imagina o diabo, que está aqui antes de nós, que era o anjo de Deus. Você acha que quando ele bate um olho numa família ele já não sabe? Essa família é diferente. Tem que matar o sonho desse povo. Então, existe forças contrárias ao nosso propósito, e é desde bebê. Eu não vou falar qual é o seu propósito, pode ser que eu pregue outro dia, mas só eu dou um spoiler. Pastor, como que eu descubro o meu propósito? O seu propósito está intrinsecamente, existe essa palavra? Fui bem? Fui bem inseguro, mas fui. Ele está totalmente ligado à área que você foi ferido. Ele está totalmente ligado à área que você odeia, que você tem revolta, que você não aceita. Se você até hoje não entendeu tudo que você passou, é Deus dizendo assim: eu gerei em você uma revolta contra isso, para você se levantar como libertador nessa área. O que Deus fez na minha vida? Eu sempre gostei de pagode, de funk, de balada, de noitada. Quer eu vou fazer uma pergunta? Quem aqui também já gostou muito disso? Levanta a mão. Não, mas gostou muito mesmo, muito. Pastor, levanta. Assim, o que é isso, mano? Quer ver uma segunda pergunta? Quem aqui veio de uma família que teve uma quebra financeira, ou teve muito problema financeiro, e você cresceu sabendo, eu tenho que dar certo, eu não aceito isso na minha vida? Levanta a mão. Por que você acha que eu sou próspero? Porque eu cresci num cenário maravilhoso, até o dia que quebrou, até o dia que faliu, até o dia que teve que vender tudo, ir embora para o interior, morar de favor na casa do meu avô e da minha avó, saí da escola particular. Eu estava no Magno, lá no Cidade Nova. Eu morava lá no Silveira. Depois morei no Palmares, fazia comum. Tinha motorista particular, tinha professor particular, fazia judô, playboy, irmão, playboyzinho. Fazia judô, até o dia que os meninos na rua roncou minha roupa. Eu traumatizei com o judô, porque eu ia já fantasiado, eu já ia com a roupa, eu ia na rua. Aí os meninos cismou de juntar em mim lá, eles arrancaram meu kimono. Aí eu falei: pai, não quer fazer judô mais não. Os meninos me traumatizou ali. Mas eu terminei uma reforma, esses caras não vão botar a mão em mim mais não. E aí você vai crescendo, achando um jeito de sair fora desses caras, esses demônios que surgem. E aí de repente a gente quebra. E aí quando a gente quebra, minha mãe entrou em depressão, é óbvio. Eu tinha 2 lojas no Minas Casa, Ranger cabine dupla, zero, corria zero, estrada zero, tudo quando surgiu lançou esses carros. A empresa era cheia de carro. Ia para o Beto Carreiro. Meu pai e minha mãe iam para os Estados Unidos de primeira classe, irmão, quando ninguém andava de avião. Então o povo fica falando de dinheiro, irmão. Com todo respeito, eu conheço coisa boa desde criança. Não é desfazendo de ninguém não.
Mas coisa boa com isso desde menino. Desde menino. Nem agora não. Olha para mim. Só que eu vi uma mãe entrando em depressão, um pai que trabalhava no Banco do Brasil de manhã, de tarde, e de noite ele só conseguia subir no cargo se ele fizesse faculdade. O que meu pai teve que fazer? Depois de velho teve que entrar na faculdade. Eu não via meu pai, não convivia com meu pai. O olhar que eu tive para meu pai era de um homem cansado, extremamente cansado. Dinheiro não dava. 3 meninos, meu irmão, eu e a Carol. E uma mãe que infelizmente, graças a Deus, hoje ela está bem, está maravilhosamente bem. Minha mãe, para mim, é uma heroína, é uma mulher incrível. Porque passar tudo que ela passou, se manter casada e se manter feliz, e ainda ser crente, ela é crente do jeito dela. É, mãe? Ela faz o L, irmão. Mas é crente, irmão. Né, mãe? É água do Caifaba. Mas essa diversidade, essa pluralidade é que me formou. Por que você acha que eu dou conta de conviver com gente tudo quanto é jeito? Um pai petista, darwinista, uma mãe petista que escuta o Caifaba, um irmão ateu, humanista, e aí outras coisas mais, que é com ele. Esse é o cenário que eu vim. Eu podia ficar olhando para isso e falar assim: minha vida é uma desgraça, eu nasci para dar errado. Apesar da minha família ser maravilhosa, mas eu poderia olhar ela ou a situação que a gente passou com maus olhos, como por muito tempo eu olhei, porque eu não tinha maturidade, eu não tinha experiência, porque eu não tinha capacidade de vencer aquilo. Eu era um jovem, um adolescente em plena formação. Isso tudo aconteceu quando eu tinha 12 anos. Então até os 18, irmão, eu fiquei caduco, fiquei louco, fiquei surtado. Então presta atenção. Aí eu vou para o futebol. Por isso que não é raro você estar aqui no culto e entrar um jogador de futebol, por causa da linguagem, por causa do estilo, do jeito de ser. Aí envolvi com droga, com balada, com noitada, com droga. Não é, irmão, não é raro não, que acontece toda semana. É muito traficante que aceita Jesus nessa igreja. É muito bandido que larga o crime nessa igreja. O que eu estou querendo te contar com tudo isso? Tudo que te feriu lá atrás. Quando você é curado, você agora passa a ter o remédio para quem ainda está ferido. Eu estou te falando de propósito. Você precisa olhar para... Irmão, pastor, como é que eu olho para o meu propósito? Olha para a sua família, olha para quem você era quando era criança, olha para quem você era quando era adolescente. Tudo que você viveu, Deus está dizendo assim: eu te fiz passar lá, para que agora seja resposta para um povo. O seu propósito, você tem que ter revolta por uma área na vida que você não concorda. Por exemplo, eu tenho revolta de pobreza. Alguém que gosta de pobreza? Pastor, como é que eu sei que alguém preocupa de verdade com o próximo? Quando você ajuda alguém a sair da pobreza. Quando você ajuda alguém a não viver na miséria. Não estou falando de luxo não, estou falando de pobreza, que é uma distância muito grande, tá, irmão? Não estou ensinando ninguém a viver de luxo não. Eu estou falando de miséria, de passar fome, de ter necessidade. Eu tenho revolta, irmão, revolta. Quem convive comigo sabe, de injustiça social. Talvez de injustiça social mais ainda do que eu e a Kelly. A Kelly, irmão, se ela vê uma injustiça social, ela compra a briga na hora. Pode ser onde for. Ela compra a briga do menor, do indefesa na hora. Então você precisa saber que Deus tem um propósito na sua vida. Sabe qual é o nosso problema? Pergunta qual? A gente vem para o mundo achando que é vítima. Chega desse vitimismo, você não é vítima não. Deus te fez
Deus te deu governo, Deus te deu autoridade, Deus te deu poder. Irmão, será que você crê mais no que o fofoqueiro fala do que Jesus falou ao meu e ao seu respeito? Foi Jesus que nos disse: eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e ainda que você beba alguma bebida mortífera, não te causará dano algum. Foi Jesus que disse que eu e você faríamos obras maiores que a dele. Irmão, entenda, você não precisa da aprovação do homem. O céu já te aprovou, o céu já te abençoou. Para de pedir passagem, para de pedir bênção, você já tem a bênção. Parece que a gente tem uma necessidade do outro aprovar se eu posso ou não. Você não precisa disso, Deus já te aprovou. Pode parecer insubmissão, não é insubmissão. Você só aprendeu que você não precisa pedir bênção mais para o homem. Fulano não é dono de ninguém não. Ele não é dono do mundo, não é dono da rua, da avenida. Você pode no máximo ter ética e honra, mas você não vai deixar de ver o seu propósito porque fulano está com uma carinha estranha. Por que para lá? Sai para lá, capeta, é isso. Você precisa aprender a falar essa frase. Sai para lá, capeta. Irmão, esse trem é terapêutico. Olha, isso é libertador, meu filho. Sai para lá, diabo. Que não, jacaré. Não deixa esses calmos montar na sua mente, não. Você é nascido de Deus, você tem um propósito, você tem o quê? Mas o primeiro inimigo desse propósito é a comparação, é o quê? João 21, 21. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus. Estava vendo João, ok? Estou só avançando. E quanto a esse aí, João? E João, porque Pedro e João era rixa, você sabe disso? Na verdade, João nunca rixou com Pedro. João era da paz, João era do amor. Pedro que ficava cismado com João, porque João era íntimo de Jesus. João é aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Na ceia, Jesus só contou para uma única pessoa quem era o traidor. Para quem ele contou? Alguém sabe? Para João. Você não descobre isso lendo só um evangelho, você tem que ler os 4 evangelhos. Você vai descobrir que Jesus não falou para todo mundo. É lógico, é óbvio. Como assim, pastor? Como assim? Me ajuda a pregar, fala, como assim? Se Jesus falasse para você: para quem der um pão molhado é o traidor, você ia comer o pão? Você ia comer o pão, irmão? Você ia pegar o pão molhado? Você ia jogar no outro aqui, ó, aquele ali, ó. Olha lá. Jesus sussurrou com João e Pedro ficou do lado de lá. Quem é? E João assim, ó. Sabe? Aquela pessoa que não tem acesso direto, mas ela fica te perguntando: e aí? Cuidado, hein? É o Pedro, hein? Se fosse para Pedro saber, tinha contado para Pedro. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, se eu quero que ele viva até que eu venha, o que te importa? Pedro estava, porque Jesus tinha acabado de decretar para Pedro como seria o fim dele, como que seria o destino da morte dele. Jesus revelou para Pedro o propósito: se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Devolveu para ele o pastoreio, mas falou com ele: ó Pedro, quando você é jovem você vai onde quer, depois que você é velho é o povo que te leva. Pedro entendeu: até hoje eu fui onde eu quis, agora a partir de agora o Espírito Santo que me leva. E Jesus ainda revelou para ele qual que seria a forma que ele ia morrer. Aí Pedro ficou eu vou morrer assim? Aí Pedro ficou. Aí Pedro não aguentou. Em vez dele processar como é que ele ia morrer, ele falou assim: e João? Comparação. Aí Jesus respondeu: olha a educação de Jesus, o que te importa? Está escrito. Só que você lê Jesus de uma forma muito melódica. Você lê Jesus de uma forma muito romântica, muito doce. Jesus tinha uma ironiazinha de vez em quando, tá? Um humorzinho de vez em quando. Jesus falou assim: Pedro, e se eu quiser que ele viva até eu voltar? O que te importa? Vai cuidar da sua vida. Preocupa com a sua morte, não é com a dos outros, não, hein? Vê lá, vai ficar preocupado. Como é que eu quero saber como é que o outro vai morrer? Que coisa é essa? Para de olhar para o ministério do outro. Jesus já te deu um destino, preocupa com o seu. Eu já falei isso aqui no altar, mas eu vou repetir. Irmão, eu quase não sigo o pastor e quase não sigo a igreja. Não é por arrogância, não é por soberba,
não é por prepotência. Primeiro, nem todos comunicam o meu coração. Segundo, muitos eu conheço, mas é amor. Terceiro, se eu for ficar olhando tudo que eles fazem, eu vou ficar doido. Imagina se eu ficar medindo quem enche mais, quem não enche mais, quem esvaziou, quem cresceu, quem não cresceu. Irmão, entenda algo, de uma vez por toda: sempre vai ter alguém maior do que você, e está tudo bem. E sempre vai ter alguém também que ainda não é do seu tamanho, e está tudo bem. Sempre vai ter alguém que está à frente. Não é porque ele é melhor, talvez tem mais anos que você, talvez ele herdou alguma coisa que já estava pronta. E não é demérito, é só porque já tem mais anos de história. Tem 20, 30, 40, 50 anos. Você começou agora, quer ter a mesma coisa? Não tem jeito, filho. Então, irmão, zero comparação o meu ministério com qualquer pastor da Lagoinha, irmão. Quantos anos tem a Lagoinha? Eu não tive pai pastor, não tive mãe pastora, eu não fui treinado para ser pastor, então não tem como comparar, irmão. Porque sucesso não se mede aonde você chegou, sucesso se mede de onde você saiu. Se você for usar a regra de onde eu cheguei, irmão, não é onde eu cheguei. Tem gente que começou a vida menos 20, tem gente que começou a vida mais 20. Se é que você entendeu a linguagem. Tem gente que começou a vida, irmão, já tinha tudo, só teve que preocupar uma coisa: estudar. Você teve que ficar preocupado em cuidar da sua saúde, da saúde da sua mãe, do seu pai, dar comida para sua irmã, fazer ração para o cachorro, estudar, trabalhar. Irmão, por isso que eu não estou disputando. Cada um viveu um mundo, cada um viveu. Mas entenda algo: Deus não errou quando Ele te escolheu. Deus não errou quando te fez. Deus não errou, entenda isso. Tem um propósito. Só que toma muito cuidado com a comparação, irmão. Quem compara, para. Quer anotar? Quem compara, para. Quem admira, mira. Toda vez que você começar a comparar, você perdeu criatividade, porque você vai querer copiar o que o outro está fazendo. E Deus queria te entregar algo único. Eu nunca vi nenhuma igreja, não estou falando que não tem, estou falando que eu nunca vi telão com esse negócio aqui. Como é que chama isso aqui? Moldura. Nunca vi, já viu? Um dia eu fui num museu, estive lá nas Europa. Aí eu falei: gente, todo lugar bonito é verde ou é azul. É um verde pesado, é um azul pesado, é um vinho pesado. E todo lugar bonito tem umas molduras douradas assim. Vou botar isso aí no altar. Seguido com uns 10 pastores, falou: senhor, mano, aonde você mandou fazer essa moldura? Não, estou falando sério. É a única igreja verde do Brasil. Pode procurar. Tem preto, tem cinza, tem branco, tem rosa, tem tudo quanto é cor. Agora verde, eu acho que é a primeira. Eu nunca vi. Se tem, é lá no seu bairro. Que esse verde é água. Não, esse verde aqui, mas calma aí, esse verde aqui é verde museu. Pronto, batizei ele de verde museu. Quando você começa a olhar demais para o outro, você acha que ele é o padrão. Pode falar quem é o padrão? Jesus. Olha para Jesus. Toda criatividade, toda inspiração, todo projeto, toda sabedoria, toda visão, toda estratégia, irmão, Jesus pode te dar. Ele é o padrão, é Ele que nós devemos seguir, é Ele que nós devemos copiar. Irmão, para de limitar o que você pode fazer. O que você pode fazer talvez no início choca, talvez no início alguém desaprova, mas amanhã pode se tornar o padrão que vai inspirar muita gente a fazer igual. Você está sendo levantado como referência. É por isso que com você é diferente, é por isso que você é todo estranho, é por isso que você não se encaixa em nenhum lugar. Por quê? Porque Deus está te dando algo único, com personalidade, com criatividade. Será que já tem alguém recebendo isso? Será que tem alguém recebendo isso? Quem compara, para de comparar hoje. Encerra essa comparação. Você tem que ter admiração, é diferente. Para de disputar com o seu irmão, querer medir quem é maior, quem é melhor, quem é mais forte, quem é mais bonito, quem é mais rico, quem tem mais dinheiro, quem tem mais fama. Para com isso, irmão. Sempre vai ter alguém que tem mais like que você. Sempre vai ter alguém que vai ter menos like que você. Sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro que você. Sempre vai ter alguém que tem menos. Para de comparar. Viva o seu mundo. Eu não estou contra ir para Maldivas, mas estou contra ir para Colômbia. Tá bom, hein? Pouco dinheiro tá vindo para Iriri. Oi.
Você está rindo? Piúma, Marataízes, Anchieta, quer que eu te fale o litoral todo, Super Capixaba? Itaoca? Guarapari? Meaípe, Nova Guarapari, Bacuti, o que você quer? Praia do Morro? Quer continuar subindo? Vamos subir para Vila Velha? Itapuã, Itaparica? Vamos para Vitória? Curva da Jurema? Ilha do Boi? Irmão, Colômbia chegou agora. E nem lá também, né? Tô nem aí não. É o que dá para ir. A Fran foi para Maldiva, não sei nem onde fica. Eu nem sigo esse povo que vai para Maldiva, porque tá bom, eu segui quem vai para Colômbia. Irmão, para de comparar, viva a sua vida. Faça o lugar que você está ser maravilhoso. Lugares incríveis só são possíveis ao lado de pessoas incríveis, entenda isso. Momentos incríveis só são possíveis ao lado de pessoas incríveis. A companhia vale mais do que o lugar. Eu conheço gente que está indo para Maldiva para não divorciar porque está debaixo de guerra. Mas eu conheço gente indo para um sítiozinho feliz da vida, ó, fica lá de madrugada dançando sozinho os dois lá. A Joana e o pai do Gabriel. E assim ficam cantando pro outro. A Joaninha, cadê a Joana? Tá rindo com o cultão? Cadê a Joana? Tá aí não? Tá não? É mentira, é minha verdade. Fica o Bruno e a Joana sozinhos, eles cantando um pro outro. Que coisa melhor do que essa? Segunda coisa que é inimigo do seu propósito: vão tentar usar o seu passado, porque eles não percebem as mudanças do presente e não conseguem enxergar o futuro promissor. A pior coisa que existe é a gente que te conheceu na sua última versão. Um dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, muito experiente. Eu falei, mano, por que esses caras fingem que não conhecem a gente? Aí ele falou assim, é porque eles te conheceram pequeno. Quem te conheceu pequeno, irmão, ele nunca vai conseguir entender que você cresceu. É raro. Só os nobres conseguem entender que você cresceu, que você amadureceu, que você evoluiu, que você já não é mais aquela pessoa. Porque as pessoas te conhecem aqui hoje, passa 10 anos, elas olham para você e só ficam lembrando de quem você era. Você já não é mais aquela pessoa. Você já não está mais naquele. Ontem você já aprendeu algo que hoje já não pratica. Então fala para essa pessoa, eu não estou lá mais não, filho, já era, você chegou atrasado, já avancei, foi muito tempo. Você não é. Eu preciso falar para alguém também para te curar. Para de aceitar os seus fantasmas de 10, 15, 20 anos atrás. Você não é mais aquela pessoa. Você não precisa mais desse subterfúgio, dessas válvulas. Você já venceu isso, meu filho. Sai daí. Você já andou muitas milhas. Você já aprendeu muita coisa. Você já gerou muito resultado. Não aceita a gente ficar te prendendo no seu passado. Passado serve para olhar para trás, para assim, isso aqui já era. Se viu só como lição, só como experiência. Irmão, passado larga para lá. Enterra esse negócio. Vamos olhar para o alvo. Vamos olhar para a soberana vocação em Cristo Jesus. É para frente que olha. É para cima que a gente pede a Deus para vir a Deus. Quem olha para trás vira estátua de sal. Você não foi chamado para ser mulher de Ló e ficar parado no meio do caminho. Olha para frente. Olha para onde Deus está te mandando. Olha para as promessas. Olha para aquilo que Deus tem para fazer. Esquece o que ficou para trás. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? A mulher de Ló, ela olhou para trás. Está assim até hoje. Até hoje. Virou estátua de sal. Não deixe as pessoas ficar visitando o seu passado. Eu era muito louco, irmão. A minha irmã Carol converteu. Eu tinha um tanto de foto que eu guardava. Eu loucaço. Porque eu falava assim, um dia eu vou dar testemunho. Ela não sabia. Carol, minha irmã. Um dia eu cheguei no computador e falei assim, cadê minhas fotos? Comecei a desesperar. Falei, queria dar um testemunho aqui. Ela, o que foi que aconteceu? Falei, Carol, minha foto estava aqui apagar. Eu apaguei. Falei, o quê? Você apagou minha foto? Falei, apaguei, você não está lá mais não. Obrigado, Carol. Ela apagou as fotos do meu passado para eu nunca lembrar quem eu era. Eu já procurei o mundo para achar uma foto.
Eu embalada, eu doidão, vídeo, alguma coisa, não acho nada. É Deus dizendo assim: Pedro, ninguém vai ter o gostinho de te ver naquele estado de lixo, naquele estado deplorável. Se eles tiverem que te ver, eles vão ter que te ver no altar, servindo a mim, honrando a minha palavra, pregando o evangelho. Joga na lixeira e fala assim: ó, já era, eu não volto aqui mais não. Quem pegou? Quem pegou? Essa aqui é nova, faz assim. Essa é 2024, tá? 2024, se você não fizer, você está em pecado, faz. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 2 e 3. Vou te dar só um versículo bíblico para te provar que você não pode olhar para trás, porque as pessoas vão tentar falar do seu defeito lá de trás. Olha aqui, ó. Ó, eu estou pensando em escrever um livro, Inimigos do Propósito. Que anima? Você compra um livro desse? Olha aí. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa honrar, para usar de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei. Qual foi a pergunta do rei? Só foi uma: existe alguém da casa de Saul? Essa foi a pergunta. Para que eu possa usar de bondade. Ponto de interrogação. Amém? Olha a resposta de Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos. Davi perguntou isso. E por que ele respondeu? Porque as pessoas têm tendência a, quando as pessoas estão querendo nos abençoar, já falar do nosso defeito. As pessoas têm uma tendência a lembrar das nossas fragilidades. As pessoas têm uma dificuldade a ver o rei querendo nos honrar, sem elas falar para o rei: ah, mas ele fez isso, ah, mas ele fez aquilo. Davi não perguntou nada, ele só perguntou uma coisa: existe alguém para que eu possa honrar? Toda vez que a palavra honra, presente, promoção vem, toma muito cuidado com quem você vai falar, porque essa pessoa tem a tendência de já falar mal do outro. Está ficando sério o negócio? Hã? Ah, ele é homem de Deus, mas existe mas. Não, ela é boa de serviço, mas a gente parece que a pessoa tem a necessidade. A gente perguntou uma coisa, mas quer saber logo o defeito. É a gente que vive visitando o nosso passado. Mas sabe o que eu acho lindo em Davi? Davi tinha um coração de Deus, não era à toa. Davi falou assim: quero saber não, minha aliança não é com ele não, o pecado dele não me importa, minha aliança é com Jonathan. Pastor, não entendi. É Deus dizendo sobre mim e sobre você: eu não estou te abençoando porque você tem ou não defeito, eu estou te abençoando por aquilo que eu prometi a mim mesmo. Davi não estava honrando, ele nem sabia que era Mefibosete. Mefibosete entrou de carona na bênção, porque Davi tinha uma aliança com Jonathan. Com quem? Foi Deus que prometeu por ele mesmo. Então tudo que recai sobre a minha vida e sobre a sua vida não tem a ver com o seu mérito, tem a ver com aquilo que Deus disse que ia fazer. Talvez nós estamos vivendo bênção aqui hoje, que tem a ver com gente que plantou lá atrás, você nem sabe. Seu pai que plantou, você nem sabe. Sua mãe que plantou, você nem sabe. Seu avô que plantou, você nem sabe. Você está vivendo aqui hoje a promessa. Não deixe as pessoas ficar visitando o seu passado. A Bíblia fala que Deus pega os nossos pecados, aqueles que já foram perdoados, é óbvio, e lança no mar do. Olha para mim. Terceira coisa, a sua maior guerra. Posso apertar o cinto agora? Estou na terceira, falta só a terceira e a quarta, já termino. Presta atenção, essa aqui vai doer. A terceira coisa que é inimigo do seu propósito: seus próprios familiares. Dá esse grito de novo, Ana.
entendi, tem alguém lá, estou entendendo. Mateus 13:54, olha para mim. Mateus 13:54, esse negócio vai explodir aqui agora. Mateus 13:54. E chegando à sua terra, Jesus chegou na terra dele, amém ou não amém? Amém ou não amém? Ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam, ficavam um pouquinho abertos. Presta atenção no detalhe. Eles ficavam maravilhados, mas porém, contudo, presta atenção, diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? As pessoas não conseguiam entender que ele era o Messias. Aí Jesus vai dizer assim, ó: o profeta não tem honra. É logo em seguida, ó. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua, e na sua. Não espere honra de quem é familiar. Sabe por quê? A Carol não tem obrigação de me ver como pastor, ela não é minha ovelha. O Jonas não tem obrigação de me ver como pastor, ele não é minha ovelha. A minha mãe não tem obrigação de me chamar de pastor, ela não é minha ovelha. O meu pai muito menos tem obrigação de me respeitar como pastor, ele pode me respeitar como homem. Apesar deles me respeitarem e me honrarem muito, eu estou dizendo que eles não têm essa obrigação nessa dívida. Inclusive quase você não vê eles aqui, e está tudo bem. Sabe por quê? Porque eles conhecem o Pedro, não é o pastor Pedro. E está tudo bem. A sua família te conhece como fulano, como Beltrano. Então pega esse ego, o seu engole. Eles não têm a obrigação de entender que você é isso, que você é aquilo, que você... Eles poderiam, mas eles não são obrigados. Eu sei que tem muitos que fazem por teimosia, por raiva, porque não é ele, mas eles não são obrigados. Eles te conheceram desde o berço. Na cabeça deles, seu irmão, é meu irmão, cresceu comigo, gente, que eu conheço desde menino. Vocês estão entendendo por que é difícil um parente te honrar? Às vezes não é nem por mal, é porque ele conhece você desde bebê. Ele não vê nada de diferente, ele não vê nada de especial, porque infelizmente ele cresceu com você. E o maior motivo de desonra é a convivência. Vou falar de novo: o maior causador de desonra é a convivência. Se você conviver comigo uma semana, é perigoso você parar de me chamar de pastor. Estou te falando aí. Porque é normal, a gente vai convivendo, vai convivendo, vai convivendo, vai convivendo, vai convivendo. Aquele olhar que a gente cria vai mudando. Porque você vai vendo, e não é por mal às vezes. É homem, é gente igual eu. É óbvio que pessoas nobres, pessoas evoluídas, seres de luz, assim como eu creio que eu sou, eu consigo olhar para qualquer amigo meu e falar assim: ele é diferente. Inclusive todos os meus amigos só andam comigo porque eles são diferentes. Se eles fossem igual, eu não queria não. Eu amo gente diferente, gente especial e gente doida. Os comuns cansa, os doidos dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, mas dá mais emoção, dá mais adrenalina, faz raiva, mas faz rir. Você tem que falar: calma aí. Vai em Mateus 10, agora vai estreitar, versículo 34 e 37. Estou terminando agora. Mateus 10, 34 e 37. Não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus está falando, tá? Imagina se ele falasse isso nos dias de hoje, ia ser cancelado em todo podcast. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer... Sabe o que existe chamar ele? Bolsonarista. Mas continuando: pois vim causar... Vocês estão achando que eu vou ficar fazendo ele aqui até o final da noite? Calma aí, irmão. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua... te pregaram um outro Jesus, viu? Assim os inimigos do homem serão da sua própria... Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e vem após mim, também, essa cruz, você entendeu o que é? É às vezes entrar em guerra com a família, para honrar Jesus, é uma cruz. Aqui não é entrar em guerra disputando lote, tá, irmão? Preciso falar. Aqui não é entrar em guerra porque o pai deu um tênis para um e não deu para o outro, porque o pai gosta, não. Essa guerra aqui é religiosa e espiritual, tem a ver com o nome de Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, não espera que os seus pais vão te chamar depois que você me aceitar. Pode acontecer ao contrário. Só que você não é digno de mim se você não receber essa cruz. Quem pegou agora o versículo? Quem pegou o versículo? Entenda, é dentro da sua própria casa que as pessoas vão desaprovar a sua fé. É dentro da sua própria casa que eles vão tentar zombar de você, rir. Irmão, é porque eu não vou ficar expondo. Você acha que o que meus primos falam de mim? Você acha que eles me dão a paz do Senhor? Irmão, entenda algo. As pessoas não conseguem acreditar que você mudou, porque elas não conseguem mudar, elas não conseguem evoluir, elas não arrancam a maldade do coração, elas acreditam que ninguém possa arrancar a maldade do coração. As pessoas têm uma tendência psicológica em nos julgar no caráter delas. Toda pessoa muito maldosa vem maldade de todo mundo. Toda pessoa muito ingênua vem ingenuidade de todo mundo. Por que toda pessoa ingênua costuma ser roubada? Porque ela não consegue ver maldade no outro. Porque como ela não é, ela não acredita que alguém possa ser. Tem alguém aí? Como ela não tem inveja, como ela não tem maldade, quando ela não tem interesse, ela não acredita que o outro possa estar usando isso com ela. Até o dia que ela sofre uma pancada. Mas pensa numa pancada, que ela fica zureta assim, ó, que ela não sabe nem para onde que ela tomou. Aí ela fala assim: doeu, mas aprendi. Vocês estão aí? Diga amém. Sai da tua terra, do meio da tua. Você não está pronto para essa conversa, não. Você não deve estar pronto para essa conversa, não. Dói. Se Deus te chamar, vai doer, tá? Se Deus te chamar, vai doer. Pode anotar o que eu estou te falando. Por algum tempo, por algum momento, vai ter que abrir mão. Caso contrário, você vai viver para eles, para o sonho deles, para a expectativa deles, e você nunca vai realizar o propósito de Deus para a sua vida. Minha avó, até hoje, ela fala comigo assim: se eu fosse o senhor, eu entrava na faculdade. Não tem uma vez que ela não fala assim: você está estudando? Pedro, meu filho, as coisas não vão bem. Se você tiver estudo, tiver um diploma, qualquer coisa que acontecer na igreja, você estudou. Amém, vó? Vou fazer direito, vou entrar na psicologia, vó. Fica esperando aí que você vai ver. Tem um problema para você, me pergunta qual. E esse é o maior inimigo do seu propósito. Esse é o maior e o último eu termino: os seus pecados. O maior inimigo do homem é o seu próprio pecado. Preciso falar para alguém: não é o fofoqueiro, que enquanto você estiver firme, pode falar o que quiser. Não é o caluniador, não é o que te desaprova, o que te persegue. Porque enquanto você estiver firme, pode falar o que quiser. Jesus te justifica, envia os teus anjos, te dá livramento. Inclusive a Bíblia fala que você tem até um advogado. Está escrito lá em João: filhinhos, se pequeis, calma, lembra-se, há um advogado junto ao, qualquer coisa que você faz de errado e que uma justiça te processa, o que você faz? Meu advogado, monta uma defesa. É isso ou não é? Por que você não fala isso para Jesus? Ou alguém já se viu indo diante do juiz e ele mesmo fazer a sua defesa? Tem uns malucos que fazem isso, mas é gênio ou doido. Costuma ter. Tem alguns países que permitem, tem outros que não. Você precisa invocar mais o advogado.
Tem gente doidinha para destruir sua reputação, seu nome, sua índole, seu caráter. A Bíblia fala que o acusador nos acusa de dia e de noite. Por isso que a gente precisa de um advogado. Jesus é o seu advogado. Olha o que diz o texto, eu termino. Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O salário do pecado é mas, todavia, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Eu preciso falar uma coisa: o seu pecado realmente ia te arrebentar todinho, porque eu e você éramos inimigos de Deus, que tampávamos o nosso rosto para não ver a sua glória. Estávamos destituídos da glória, que Romanos vai dizer, que estávamos destituídos da glória de Deus, porque todo homem pecou. Mas o dom gratuito de Deus, dom significa presente. Dom no grego significa literalmente presente. Então vamos trocar. O presente de Deus é a vida por meio de Cristo. Só tem um jeito de vencer seu inimigo: Jesus Cristo. Em Cristo, todos os seus inimigos ficarão debaixo dos seus pés. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas eu e você, nós não seremos atingidos. Se por um caminho eles vierem, por 7 eles terão que bater em retirada. Escorregadios e escuros se tornarão os caminhos dos nossos inimigos. O Deus que quebra grilhão, cadeado, que envergonha Faraó com seus cavalos e cavaleiros, o Deus que engoliu Faraó dentro do Mar Vermelho, o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Eu estou dizendo que esse Deus que livrou Daniel da cova dos leões, eu estou pregando para alguém que sabe que Deus venceu a morte. Está dizendo para mim e para você: fica sossegado, o teu inimigo a partir de agora é o meu inimigo. Eu estou dizendo que nessa guerra você não vai ter que pelejar. Por quê? Porque eu e você nos escondemos debaixo das asas do onipotente, do onisciente, do onipresente Deus. Eu estou pregando para alguém que está guardado pelo sangue de Jesus, debaixo de uma santa promessa. Eu estou pregando para alguém que nasceu com a marca da promessa, herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Quem está recebendo, pelo amor de Deus, meu filho, pula nessa cadeira e dá um glória